Fala aí galera, que é o Felipe do canal Comandante do Campo. Estamos aqui em mais um vídeo, agora fazer o pós-jogo de Goiás 2, Anapolina 0. O jogo vale pela quarta não, quinta rodada do Campeonato Goiano, né? Uma vitória convincente e tranquila, né, que o Goiás conseguiu, mesmo com um time misto, né? E eu vou discorrer isso na sequência. Então vamos lá, o Goiás, o Daniel Paulista mudou um pouco o time, né? Colocou um time misto por conta, né, do desgaste que o Goiás teve, do Goiás ter jogado, né, 2 dias, né? E ele não mudou muito o time, ele botou um time misto com reservas e titulares, mas mais reservas do que titulares, né? Então o Daniel Paulista escalou um time com o Tadeu no gol, o Rodrigo Soares na lateral direita, na zaga foi o Luiz Felipe e o Lucas Ribeiro, o Nicolas na lateral, o Lucas Rodrigues, o Lourenço e o Gil Braia começaram a partida. E lá na frente, né, o Bruno Salvio, né, jogando como um falso 9, né, o Jajá e o Jean Carlos, né, no ataque. E o jogo começa assim, até um começo de jogo, assim, dava a impressão que seria uma trocação legal, né, entre o Goiás e a Anapolino, né, a Anapolino também que é um bom time e que vem surpreendendo nesse Goiano de 2026, mas não foi isso que aconteceu, né, o Goiás dominou o primeiro tempo por completo, assim, né, a Anapolina não conseguiu aparecer no campo ofensivo, né, eu acho que a Anapolina respeitou muito o Goiás, né, pela postura que a Napolina teve, né, de respeitar muito o Goiás. E o Goiás tomou conta, né? O meio de campo do Goiás tomou totalmente conta do jogo, né? O Lucas Rodrigues, o, o Lourenço também, o Brian, que demorou para aparecer no jogo, mas depois acabou encaixando, né? O Bruno Salve que fez até bons pivôs, né? Conseguia prender a bola na frente. E no Goiás dominando, né? E o Goiás construindo chances de gol, né? A primeira foi um cruzamento do Nicolas, que quase é um gol contra, né? O goleiro ainda defende. E o Bruno Sávio acaba chutando na trave, né? Essa foi a primeira chance do Goiás. E era um Goiás assim, ó, martelando, 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 né? O goleiro da Napolina fez boas defesas, né? O goleiro Arthur. E era um Goiás pressionando, pressionando, gente. Pressionando, dominando o jogo, né? O Lucas Ribeiro chutou, o goleiro fez uma defesa. Nós tivemos também o Brian, também, até o Bruno Salvo chutou também, o Arthur também fez uma boa defesa. Então assim, era o Goiás pressionando, pressionando, pressionando. Tanto que isso aí o Goiás acabou premiado, né? Já nos acréscimos do primeiro tempo, né? Um escanteio na área que se não me engano era o Brian que cobra. O Luiz Felipe resvala, né? Abre o placar para o Goiás fazendo 1-0, que já era merecedor, né? O Goiás era melhor na partida, né? Era superior. Era o Goiás que pressionava a Napolina, né? A Napolina não conseguia jogar, não conseguia, mal passava do meio-campo. Tanto você ter ideia que a Napolina, das 2 vezes que passou, foi um cruzamento para fora, né, um outro cruzamento que o Tadeu fez uma defesa. E foi só isso que a Napolina fez. A Napolina não assustou, a Napolina não conseguiu incomodar. Foi um Goiás que não deixou a Napolina jogar. E o Goiás terminou esse primeiro tempo, né, com esse 1-0 que foi merecido, né? O Goiás já era melhor, né? Isso aí acabou o Goiás sendo recomeçado, né? O esforço acabou sendo premiado. Já no intervalo, o Goiás, duas coisas, né, que ainda estou tentando entender. Né? Não sei se o Goiás tirou o pé ou foi pela questão física, né, dos atletas terem cansados, né? Mas assim, o segundo tempo, né, a Napolina até fez algumas mudanças e mudou a postura, tanto que foi no segundo tempo, acho que até uns 20, 30 minutos do segundo tempo era a Napolina presente no campo de ataque, né? Já era a Napolina que conseguia, né, partir para cima, não criava grandes chances, é verdade, mas isso já preocupava, né? Porque a Napolina já conseguia o quê?
né, ter o controle, né, principalmente no meio de campo, né, e muito que o Goiás caiu, né, nesse quesito no segundo tempo, né, os jogadores do Goiás não estavam dando conta de combater, né, a chegada da Napolina. Tanto que o Daniel Paulista mexe, né, duas mudanças que ele acabou piorando pouco mais o time foi quando ele bota o Felipe Machado, e eu acho que foi no lugar do Lucas Rodrigues, e o Juninho também, né, eu acho que foi até no lugar do Lourenço. E o time piora, né? O time piorou, né? O time acabou piorando, né? Tanto que, assim, teve que entrar o Baldória ali pra trancar, né, a chavinha, né, no meio de campo do Goiás. E a entrada do Baldória, o Baldória entrou muito bem, né? O Baldória conseguiu segurar, né, as pontas ali no meio de campo, né? E mudou, né, também um pouco o sistema, né, de jogo também, né? Botou o Anselmo Ramon também, né, para tentar dar uma para prender mais a bola no campo ofensivo, né? O Pedrinho acabou, não, o Pedrinho, né? O Jean Carlos e o Jajá foram abaixo, né? Foram abaixo da crítica, né? O Jajá, ele foi abaixo, né? Teve dificuldade de conseguir vitória pessoal, acabou não conseguindo, né, produzir tanto, né, como a gente imaginava. Mas é um jogador que até que tenta, né? O Jean Carlos é assim, demorou muito a aparecer no jogo, né? No segundo tempo ele tentou fazer isso, prender mais essa bola, né? Né, o, tanto que o segundo gol do Goiás sai com o Anselmo no escanteio, né? O Anselmo Ramon já tinha entrado no lugar do Bruno Salve, né? O escanteio sai na área, né? O Luiz Felipe resvala. E o Anselmo Ramon, né, muito atento, faz 2-0, né, deu números finais, né, no jogo de um Goiás que mereceu a vitória, né, foi uma vitória tranquila e convincente, né, a Napolina praticamente não existiu, né, os 90 minutos, a Napolina só criou uma chance de gol que foi numa cobrança de falta que o Tadeu fez uma boa defesa, mas só isso, cara, a Napolina inexistiu ofensivamente. Né? Então o Goiás consegue mais 3 pontos, mesmo jogando com um time misto, né? Que eu achei que o Goiás teria dificuldade, mas não teve, né? Ganhou, né? E convenceu mais uma vez. Vamos para a cotação. O Tadeu. O Tadeu não fez. O Tadeu só fez uma defesa, que foi numa cobrança de falta já no segundo tempo. Dá nota 6,5 pro Tadeu, né? Não foi exigido, né, na partida. O Rodrigo Soares. Cara, é assim. Não existiu, né, ofensivamente, né, o Rodrigo Salles não subiu tanto, muito porque o tanto que a Napolina não deu trabalho para ele, né, dá nota 6,5 pro Rodrigo Soares. A dupla de zaga, o Luiz Felipe, uma partida segura, né, o Luiz Felipe foi muito bem, né, no jogo, né, dá nota 8 pro Luiz Felipe, fez uma boa partida. Lucas Ribeiro também, né, da dupla de zaga como um todo não foi exigida, né, dá nota 7 pro Lucas Ribeiro, né? Fez uma boa partida também. O Nicolas foi o melhor jogo dele com a camisa do Goiás. O Nicolas apareceu mais na linha de fundo, fez, alguns cruzamentos. Marcou bem também, né? Vamos ser justos também, né? O Napolina não conseguiu se criar pro lado do Nicolas porque o Nicolas estava bem. Talvez seja pela questão dele estar já bem fisicamente, já ter adquirido confiança também. Então vou dar nota 8 pro Nicolas, fez sua melhor partida, né, com a camisa do Goiás. O meio de campo, com o Brian, né, com o Lucas Rodrigues e o Lourenço. O Lucas Rodrigues foi bem, né, foi bem no jogo, ajudando muito nessa construção, né, de jogada, né, ele roubando muitas bolas. Dá nota 7,5 pro Lucas Rodrigues, fez uma boa partida. O Brian foi criativo, né, ajudou também nesse quesito. Nota 6,5 para o Brian, né? Foi bem. Lourenço, boa partida também, né? O Lourenço também ajudando esse quesito de criação também.
né, muito, né, combatendo também, né, brigando. Uma boa partida do Lourenço também, nota 7,5 pro Lourenço, fez uma boa partida. O... Nós tivemos também o Jajá. O Jajá foi abaixo, né? O Jajá acabou não conseguindo vitória pessoal, né? Tanto que, assim, o lado esquerdo do Goiás acabou não rendendo muito, né? Com o Jajá ali. Vou dar nota 5,5 pro Jajá. Não fez uma boa partida. O Jean Carlos, abaixo. Tá, abaixo, assim, no sentido que, assim, pareceu pouco, né? Apareceu pouco no jogo, participou muito pouco. Nota 5 pro Jean Carlos, acabou não fazendo uma boa partida. O Bruno Salvo, que acabou jogando como um falso 9 ali, acho que ele até que deu conta, né? No primeiro tempo ele conseguiu fazer bons pivôs também, né? Ele não é centroavante, né? Ele sempre flutuava ali, né? Uma hora ele tava na esquerda, uma hora tava ali na direita, uma hora tava fazendo pivô. Vou dar nota 6,5 pro Bruno Salvo. Gostei dele também, fez uma boa partida. Os caras que entraram, o Felipe Machado, né, que fez a sua estreia. Assim, o que eu posso dizer? Né? Eu acho que foi até no lugar do Lucas Rodrigues que ele entrou. Não fez um bom jogo, né? Não entrou bem, né? Tanto que o meio-campo do Goiás acabou ficando pior ainda, ficou pior, né? Nas entradas do Felipe Machado e do Juninho não surtindo efeito porque era um Juninho que errava passe, era um Goiás que não conseguia mais prender essa bola, né? E aí teve que entrar o Baldória, se não me engano, o Baldória inclusive entrou no lugar do Brian, né? O Baldória que recebe nota 7, né? O Baldória recebe nota 7, o Brian, não o Brian, né? O Brian acabou saindo, né? O Juninho, nota 4 pro Juninho, entrou muito mal, errando muito passe, dá nota 4 pro Juninho. O Felipe Machado, vou dar. Não entrou tão bem, mas assim, né? Acabou de estrear, né? E vou dar nota 5 pro Felipe Machado. Acabou não entrando tão bem, né? Assim. O Baldora recebe nota 7. E o Anselmo Ramon, que entrou, né? No lugar do Bruno Salve, fez o segundo gol ali, né? Vou dar nota 8 pro Anselmo Ramon. O Daniel Paulista. Mais um bom trabalho, né, do Daniel Paulista, né? Você vê que assim, o Daniel Paulista é um treinador inteligente, né? O treinador que consegue se adaptar às dificuldades. Hoje ele botou um time misto. E eu achei que com o time misto ele teria dificuldade, né? Porque o Goiás estava pegando um bom time da Napolina, né? Que faz uma baita campanha. Mas é o Daniel Paulista que conseguiu se adaptar, né? Ele conseguiu até consertar os próprios erros que ele cometeu, né? Quando ele botou o Felipe Machado e o Juninho, né? Quando ele botou o Badória que é o jogador de marcação, para fechar mais nesse meio campo. E assim, é um treinador que sabe, que tem leitura de jogo, né? Que tem capacidade para corrigir os seus erros e se adaptar à dificuldade. É um treinador muito inteligente. Então, pro Daniel Paulista, eu vou dar nota 10, né? Mais um trabalho impecável até agora, né? Até agora não tem um pio, né, para falar do trabalho do Daniel Paulista. Então é o Goiás que vem em evolução a cada jogo. É um Goiás que vem mostrando repertório, vem mostrando bom futebol. Né? É um Goiás que vem evoluindo fisicamente também, né? Esse é o outro ponto também que a gente tem que destacar. Que é um Goiás que fisicamente é um time competitivo, que consegue combater, né? Que consegue, né, jogar acima dos adversários. Então é isso que eu tenho que falar, o Daniel Paulista recebe nota 9, 9,5 pro Daniel Paulista, mais um baita trabalho do Daniel Paulista. Se não fosse esses dois errinhos que ele cometeu nas substituições, eu daria 10 para ele, mas vai ser 9,5 pro Daniel Paulista. Então é uma vitória importante, né, que o Goiás segue na cola, né, do Atlético, né, do Atlético e do Vila Nova, né, tanto que o Goiás é terceiro colocado com seus 11 pontos ali, né. E agora, né, vamos para essa semana decisiva, né, que o Goiás pega a Becate, né, na quinta-feira, né, e depois o Vila Nova. Então vamos lá, gente, vamos lá nessa toada, né, nessa caminhada, né, continuar mantendo esse ritmo, né, pro Goiás conseguir, né, esse objetivo de ganhar o Campeonato Goiano e esse acesso para a Série A.
Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado, né? Se inscrevam no canal e fui.